Saiu hoje o resultado mais importante da economia, que é o PIB. E os detalhes você acompanha agora no Mercado Financeiro com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Cláudia, Caniato. Boa tarde a você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Crescimento econômico no Brasil no primeiro trimestre. Boa tarde, Samidana. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Notícia animadora. O BGE divulgou pela manhã o resultado do PIB referente ao primeiro trimestre de 2022. O crescimento foi de 1%. Com isso, a gente emplaca o terceiro trimestre seguido de aumento. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre a gente movimentou, o Brasil gerou a riqueza de 2,25 trilhões de reais. Vamos ver o gráfico aqui. Então, a gente tem que sempre olhar o finalzinho dele, né? Terceiro tri 0,1, quarto tri 0,7 e agora 1%. No acumulado ano contra ano, foi 1,07, em linha com as expectativas, mas um número muito bom, né? Se a gente pegar as casas de análise, as instituições financeiras, do começo do ano ou do ano passado, a diferença é gigante. Tudo leva a crer que o Brasil vai muito melhor do que os economistas e analistas estimavam, Luiz. Verdade, Sami. Eu queria agora que você mostrasse pra gente que há aspectos positivos e negativos nesse dado do PIB. Você tem, por exemplo, investimento caindo, que é ruim, agronegócio indo mal, mas você tem consumo das famílias de forma positiva, setor de serviços. Vamos aos gráficos, Sami. Vamos lá. Então, em economia, a gente divide o PIB de duas formas. O lado da produção, ou oferta, e o lado da demanda. A produção é muito conhecida. 3 setores: indústria, serviço e agro. Começando pela indústria. A indústria teve uma leve alta, 0,1. Mas como vocês podem ver, ela vem de 3 quedas de trimestre. Então, uma recuperação, é bom o número, mas não o suficiente para uma grande comemoração. Serviço é onde está 70% do PIB. É o setor mais importante. Veio 1%, mostrou forte recuperação contra a pandemia e é o que sustenta o bom resultado. Então, serviço, 1%. E, por fim, o agro cai 0,9%. É verdade. Primeiro tri caiu 0,9%, mas no trimestre passado subiu 6%. Então, o agro está sofrendo muito as flutuações de câmbio, flutuações devido à pandemia, à guerra e por aí vai. Então, esse, Luiz, é o lado que a gente chama da oferta. E a gente pode analisar pelo lado da demanda também, que é o próximo gráfico. A demanda entra consumo de famílias, consumo do governo, importações, exportações e investimentos. Então, famílias praticamente mantiveram um crescimento de 0,7%. O governo subiu um pouco o seu consumo, 0,1%. Aí o dado que eu diria mais preocupante do PIB, o número no total é positivo, mas é quanto é investido. E aí não é investimento não no mercado financeiro, aí é investimento no setor real da economia. Caiu 3,5%. Então esse dado preocupa um pouco, porque isso obviamente gera riqueza não só no momento, mas ao longo do tempo. E aí exportações, um aumento de 5%, que é muito bom. Ainda, se a gente pesar que o real se valorizou, então, teoricamente, não ajudaria. Então, exportações foram um destaque muito positivo e importações caiu 4,6%, e o que mostra aí também que a nossa balança comercial vai bem, meu querido Luiz. Verdade, Sam. Eu queria aproveitar também e fazer uma rápida análise, na verdade, um recado aos pessimistas de plantão, que previram o caos no Brasil e não é o que está acontecendo. Claro que não está o mar de rosas. Há problemas na economia brasileira, mas aquela recessão que foi prevista não veio. Aliás, tem um grande banco no mercado que começa com a letra I e termina com a letra U, que previu uma recessão de 0,5% esse ano. Ela nunca existiu e não existirá em 2022. E para você que nos acompanha, que é empreendedor, que é empresário, que é trabalhador, que acorda cedo todo dia, arregaça as mangas e briga por um país melhor, o Brasil vai continuar tendo oportunidades. Então não vamos deixar o ambiente eleitoral contaminar a economia, porque ela vai continuar crescendo esse ano e para você que quer empreender e trabalhar, tem muitas oportunidades. E agora vamos ver se essa melhora econômica que falamos está sendo sentida no bolso. O repórter Marcelo Matos está ao vivo
e traz a percepção do setor de serviços. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Boa tarde, Sami, e todos que nos acompanham. Exatamente, Sami, estou aqui numa barbearia para conversar com o Léo Reis, que atua há 13 anos na área, para saber dele justamente se essa repercussão toda no setor de serviços de fato procede. Léo, muito boa tarde. Eu queria que você falasse pandemia, recuperação plena em 2022? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma honra estar falando com vocês. Recuperação total, porque entrou 2020, 2021 foi um ano de ascensão, 2022 é o melhor ano da nossa categoria e eu tenho contemplado isso, Marcelo. Exatamente, então a gente percebe que hoje nós tivemos uma divulgação, um dado extremamente positivo, o setor de serviços é o grande responsável, o seu movimento aqui tem crescido bastante. Tem crescido bastante e assim, para algumas pessoas a pandemia foi ruim, para mim foi o melhor ano, tem crescido, eu não tenho dado conta de atender a minha agenda e é daqui para mais. Tá legal, nós conversamos com o Leonardo Reis, o Léo Reis, que atua há 13 anos então nessa área, comprovando, Sami e também Luiz Arthur, de que o setor de serviços de fato está em plena recuperação, felizmente, no Brasil. Obrigado, Marcelo Matos. Para você que nos acompanha no rádio, depois entre no YouTube, no Panflix e veja o início da matéria do Marcelo Matos, que ele entrou com o cabelo sendo penteado ao vivo. Isso para mim é inédito numa reportagem. Parabéns ao Marcelo Matos. Agora são 2h57. Vamos analisar o impacto do resultado do PIB no mercado financeiro, Sami. Bora, vamos ver o Ibovespa, nesse momento uma alta de 0,97% aos 112.441 pontos. Não é só o PIB que ajudou hoje, a gente tem a China anunciando um pacote gigantesco de infraestrutura, o que ajuda a Vale e sobe o preço, né, do minério de ferro e por isso da Vale. Teve também a reunião da OPEP, em que eles estipularam uma produção de barris para não depender tanto da Rússia. Então o mundo inteiro está indo bem e aqui também com o PIB, então uma alta aí de quase 1%. Vamos ver moedas, do que se trata. Moedas, dólar recuando 0,66%, aí sim, muito ligado à questão da China e também ao nosso bom resultado do PIB. Aos R$ 4,78 se compra um dólar no momento, né? Uma queda de 0,66%. O euro, 0,19% de alta, aos R$ 5,14. E o Bitcoin aí, nessa casa aí dos $30 mil, que vai, não vai, subindo 1,69, $30.255 neste momento. E antes de encerrarmos o programa, Sami, você destacou bastante o setor de serviços, o próprio repórter Marcelo Matos numa barbearia. Nós perguntamos ao economista-chefe da Frente Corretora, Fabrício Veloni, qual é a visão dele sobre o setor de serviços e qual é o risco de desaceleração a partir de agora. Acompanhe. Muito dessa recuperação vindo de uma demanda reprimida, pois o segmento de serviços ele sofreu muito com a pandemia. Bares, restaurantes, eventos, hotéis, isso acabou gerando aí uma demanda reprimida que após aí uma abertura, uma normalidade, acabou tendo uma aceleração. Mas, no meu ponto de vista, isso deve voltar ao normal, acabar tendo uma redução nessa aceleração. Ponto importante a se notar é que nós tivemos um emprego, né, recorde, né, uma taxa de desemprego baixa, em torno de 10%, mas a renda per capita do trabalhador teve uma queda. Renda per capita que deve ser ainda mais corroída com a inflação que veio esse ano, que vem comendo esse ano, e isso deve ser um fator redutor aí do PIB para o resto desse ano, chegando ali em 0,6, 0,7, um pouco superior sim a 0,5% que era estimado no começo do ano. Muito bem, ouvimos a análise do economista-chefe da Frente Corretora, Fabrício Veloni, e com esta análise encerramos o mercado financeiro de hoje com um compromisso renovado de que amanhã estaremos ao vivo às 2h50 da tarde pelo horário de Brasília, certo, Samidana?